Bem-vindos a mais um podcast do Conecta Parceiro de Negócios. Eu sou Silvia Vargas e entrevisto o Pedro Vargas, meu irmão. Boa noite. Eu te conheço, mas como a galera que não te conhece, então vou fazer perguntas. Você é daqui, Pedro? Eu sou de Vila Velha, igual você. Isso aí. E me fala da Mais Informática. Como que nasceu a ideia? Você sempre quis mexer com informática? Como é que foi isso? Então, a Mais Informática veio de uma necessidade. Eu trabalhava na Hightech Computadores na época, isso há quase 20 anos atrás. E aí a empresa acabou fechando e teve a necessidade de eu continuar o trabalho que eu executava lá. E aí eu pensei em abrir minha própria empresa e aproveitar alguns clientes corporativos que eu tinha na época lá que eu atendia para levar para minha empresa. E aí eu consegui alguns clientes e fundei a empresa Mais Informática em 2012 e estamos aí até hoje batalhando, né? E sempre começou com qual tipo de serviço? Porque eu sei que você tem vários tipos de serviços lá na Mais Informática. Isso, então, a gente prestou assistência, né, para essas empresas. No Espírito Santo, na época, tinha um mercado muito restrito para atendimento corporativo, né? Você tinha muito aquele técnico que atendia o usuário final, que ia lá e formatava o seu computador, mas não tinha algo específico para a empresa, né? Então, como eu atendia muito corporativo na Hightech, eu vi essa necessidade de atender esse cliente corporativo de uma forma melhor, que no mercado ainda não tinha, e fui atrás disso, né? A gente trabalha através de contratos, né, para outras empresas e conseguimos progredir, né, nos atendimentos, fazendo infra, fazendo atendimento remoto, fazendo assistência emergencial, preventiva principalmente, para os empresários, né? E com isso cada um foi falando com o outro, e hoje a gente tá com bastante cliente aí, graças a Deus. Esse é o TI, que a gente chama. Isso é o TI. O TI, na verdade, o cara do TI é o cara que faz tudo, né? O cara do TI. Ele prende relógio de ponto, ele passa fio, então... É assim, o Zeca. Hoje um pouco mais estruturado para a forma também da gente estar fazendo um gerenciamento geral da empresa. Então, tudo que envolve hoje tecnologia, a gente tenta trabalhar em conjunto com os outros serviços, né? Por exemplo, um supermercado que a gente atende muito, tem a empresa da balança, tem a empresa que vai fazer a infra, que é a nossa, tem a empresa do rapaz da propaganda, de açougue, de senha. Então são várias empresas ali dentro que precisam ter uma estrutura para todo mundo trabalhar junto, né? Então não é só computador, não, é sistema... tudo. Hoje é tudo integrado, não tem jeito. Hoje o rapaz que faz a propaganda no açougue, que você aperta lá para tirar sua senha, ele passa por mim, passa pelo meu serviço. Então todo mundo está atrelado, né? E com isso, todo mundo precisa de todo mundo, tá? Fica uma coisa ligada na outra, vira uma rede. Exatamente. Mas o que é, você falou, preventivo? Nunca nem sabia que isso existia. Tá, vamos lá. O que acontece muito? Na época que eu fundei a empresa, todos os atendimentos que apareciam lá eram corretivos, né? Já deu problema, já parou o funcionário, né? Já está ocioso o funcionário lá sem trabalhar. Então, isso é um atendimento corretivo. Já deu problema. A gente tenta fazer a prevenção. O que é fazer a prevenção? De tempo em tempo, de época em época, a gente tem um histórico de cada equipamento, de cada funcionário, e de tempo em tempo a gente consegue fazer esse check-up, né, de cada equipamento para poder ver se tem alguma coisa simples, um detalhezinho que possa vir a dar algum tipo de problema. E se a gente identificar esse tipo de problema que vai vir a acontecer em breve, a gente já substitui o que precisa. Então você fez uma prevenção do problema, né? Você não parou um funcionário, você não ficou 2 dias sem máquina, você não precisou comprar outro equipamento, então você economizou dinheiro. Então tudo isso entra na prevenção, tá? Durabilidade de equipamento, tudo entra na preventiva. Tudo que você puder fazer preventivo na área de TI é melhor. É melhor, porque eu fico imaginando um supermercado. Parou, os caixas não estão funcionando. Imagina a quantidade de gente que ele vai deixar de atender enquanto aquele incêndio não for apagado. Ele pode demorar, então é melhor fazer antes. Hoje depende, né? A forma que a gente trabalha hoje é através de gerenciamento. Então, hoje um supermercado parar completamente é muito difícil. Porque tem o preventivo. Porque tem a preventiva, porque tem o gerenciamento. Porque engloba uma série de coisas, né? O supermercado, por exemplo, engloba suíte,
Internet, então a gente trabalha com 3 internets, com link dedicado. Então a gente consegue evitar ao máximo que pare tudo. É muito difícil hoje em dia parar. Igual avião, então, tem um monte de turbina. Parou tem. uma, tem a outra, parou outra, tem a outra. Tem a outra. Aí cria um monte de redundância. Mas a gente está falando aqui de supermercado, de coisa grande. E uma empresa pequena, sei lá, um escritório de advocacia. Então, é a mesma forma, né? Um escritório de advocacia, se você tem um prazo de uma audiência virtual, por exemplo, e seu computador para, e você não tem uma outra solução, você faz o quê? Eu ligo para você. Então, eu sei. Como eu já fiz até ontem, inclusive. Então, exatamente. Então, isso daí já é um apagar um incêndio, né? Então, já deu um problema. De repente, a gente conseguiria... anteriormente prever esse problema e resolver antes de dar. Deixar as configurações, tudo Exato. certinho, funcionando. De vez em quando dar uma manutenção, Exato. vamos olhar se está tudo funcionando certo. Infelizmente o TI tem a cultura de chama quando para, né? E a gente vem tentando mudar isso aí com o tempo. Eu tô tentando mudar isso na advocacia também, porque também tenho esse mesmo problema. Então. A pessoa só me chama quando o trem tá pegando fogo. Exatamente. Ah, então não é só comigo, não. Não. O ideal é que todo mundo faça a preventiva, né? E tenha um técnico de confiança para ter um acompanhamento de cada equipamento, de cada rede, de cada infraestrutura sua, né? De cada cliente. Então, A gente pode falar de preventivo para pessoa física também? podemos. O cara que trabalha sozinho home office. Sim, tudo é prevenção, né? Por exemplo, você tem seu carro, você não troca o óleo dele, é uma prevenção de você bater o motor do seu carro. Então, qualquer coisa que seja eletrônico, mecânico e tal, tem que ter a manutenção, né? Só que, normalmente, a pessoa espera dar o problema, igual no seu caso, espera dar o problema para tentar resolver, e às vezes é tarde demais. Pô, tomei um puxão de orelha agora, um assim, ao vivo. Tá, até agora a gente falou de TI. Certo. Mas a Mais Informática não é só isso. A Mais Não. Informática, eu já vi no site que vende um monte de coisa. Entendendo. Como é que é essa parte de vendas? Então, o mesmo foco que a gente tem na parte de manutenção, a gente trabalha para a linha corporativa na parte de vendas também, tá? Então, por exemplo, puxando a área de vendas para manutenção, se um caixa acontece uma urgência lá, cai uma água no equipamento e molha e não tem reparo, imediatamente eu tenho um computador substituto já para esse cliente. Então, aquele caixa não fica parado. Se ele precisar comprar qualquer equipamento de um supermercado, de um notebook, qualquer coisa que ele precise, uma televisão, a gente tem para fornecer de pronta entrega. Então, a empresa nunca para. Mesmo que aconteça o acidente, né, que a preventiva não dê conta, a gente tem qualquer equipamento para poder suprir a necessidade. E agora, de um tempo para cá, a gente vem trabalhando também com a linha não só corporativa, mas também para o consumidor final. Tá? A gente tem smartwatch, tem linha de projeção, tem linha de televisor, som, computadores. Então, a gente trabalha com um leque grande de mercadoria, micro-ondas, eletrodoméstico. Então, a gente vem tentando crescer a quantidade de itens trabalhados aí, de produtos. E estão conseguindo, porque Graças tem a muito Deus. produto lá Tem naquele muito, site, tem muita coisa. Informaticamais.com. Você já vendeu até para membro do Conecta? Já. Foram uns bons fones ali. Ó. Então isso foi bom. Então, além de vendas e TI, rapaz, você é bom nisso, hein? Você é um cara que pensa fora da caixa. Um pouquinho. E aí você estava me falando outro dia que você tem agora ambiente de nuvem. Como é que funciona isso? Então, a nuvem, ela veio... A nuvem já existe há muitos anos, né? A nuvem de arquivos, de dados, existe há muitos anos já. E ela, na pandemia, ela foi necessária, foi uma virada de chave, tá? Porque todo mundo precisou ir para casa. E aí, como é que você faz o acesso, né, na empresa, no software da empresa? Você não tinha a quantidade de software em nuvem que você tem hoje. Tá? Então, foi uma virada de chave. Ela veio dessa necessidade e a gente conseguiu fazer a parte de arquivo, né, em nuvem. A gente trabalha com a parte de arquivo em nuvem, são seus arquivos do Excel, do Word, né? PDF, essas coisas, foto. Tudo. O backup também, tudo em nuvem. Então, tudo que gera em arquivo, a gente trabalha em nuvem, tá? Seja ele para backup ou para acesso. Exemplificando assim a nuvem, vamos lá. A nuvem, ela é um servidor, certo? O meu servidor, no caso, você tem 2 tipos de servidor, o público e o dedicado, tá? E tem o híbrido que trabalha com os 2 juntos. O público é o seu Dropbox, seu Google Drive, né? Esses
Esses Mais softwares. comum, que todo mundo conhece. Isso, que eu não atrelo muito ali corporativa. Por quê? Porque é uma nuvem pública. O que significa? Significa que você tem um servidor, né, que está alocado em algum lugar, normalmente nessas grandes empresas fora do Brasil, tá? Isso gera uma latência, um acesso mais lento aos arquivos, e você está acessando com um monte de gente que você não conhece. Então vamos supor que você tem um servidor na sua empresa e você compartilharia esse servidor com quem você não conhece? Não. Por que não? Porque você não tem segurança, né? Você não sabe o que a pessoa vai estar fazendo lá. Se eu abro, por exemplo, uma abertura de porta para um, eu estou abrindo para todo mundo. A gente está no servidor público. Nossa, isso é perigoso. E aí você tem leis hoje que não pode ter vazamento de dados. Uhum. E aí isso tudo gera nessa nuvem pública. Gera uma menor segurança. Tem um menor preço, mas tem uma menor segurança. Para aí que eu tenho um exemplo. E aí eu até queria perguntar se isso acontece muito, porque eu tenho até medo. Eu uso Google Drive. Uhum. A gente pode falar mal, assim, citando a empresa? Eu não tô falando mal, na verdade. Não, porque eu tô citando um exemplo real de um amigo Sim. meu, que ele trabalha com designer de marcas. Então, ele tem um vasto arquivo, assim. E ele disse que um dia ele tava com a bebezinha dele, tomando banho com ela, e ele tirou umas fotos, e o Google entendeu que aquilo, sei lá, tinha alguma coisa de pornografia Entendi. infantil. Ele perdeu tudo, ele entrou em contato, ele não conseguiu recuperar os arquivos nunca mais, ele entrou com processo judicial, deu um trabalho danado. Essa seria a insegurança dos públicos? Não só isso, né? Não Isso só acontece isso. muito? Muito não, mas acontece. Quando você faz o contrato lá, você recebe no seu e-mail aquelas letrinhas bem pequenininhas que quase ninguém lê. E Nem lá, eu que sou advogada ali. Pois é, e lá tem dizendo essas coisas, né? Que se pode conteúdo de nudez, se não pode, o que pode estar naquela nuvem, tá? Então existe um contrato e existe esse risco. Mas o maior risco não é isso, né? O maior risco é o seguinte, por exemplo, se você tem a nuvem do Google Drive, o que você tem lá? Você tem toda a sua empresa, tá? Todos os seus arquivos da sua empresa de 30 anos atrás. Tudo arquivado bonitinho lá. E aí, você tem um problema na sua nuvem e ela criptografa ou ela corrompe um arquivo importante, alguma coisa nesse sentido. A forma de segurança dessas nuvens de servidores públicos é um versionamento de arquivo, que é o quê? Ele cria versões conforme você vai salvando. Só que a partir do momento que eu tive um problema nesse arquivo, você não consegue versionar o arquivo e ele não tem nenhum tipo de backup. Então, eu não vejo uma segurança para a sua empresa ter um tipo de nuvem desse, tá? O que a Mais Informática faz? Temos um servidor dedicado, não é público. Quem está dentro desse servidor são só pessoas que são gerenciadas pela Mais Informática. E o que aumenta nisso aí? Segurança, tem firewall próprio, né? O que é o firewall? É um dispositivo que vai controlar o tráfego, então você não vai ter qualquer pessoa conseguindo acessar isso. A gente tem criptografia de ponta a ponta, a gente tem o versionamento de arquivo, que é isso que o Google faz também, mas além disso eu tenho um backup em tempo real espelhado em outro servidor, em outro lugar. Então, você falar para mim assim, Pedro, o servidor lá que você tem seu dedicado pegou fogo. Não tem o menor problema, em 2 minutos eu volto ao servidor com um snapshot. Então, são coisas totalmente distintas, são coisas para você ter segurança, né? Então, o funcionamento da nuvem corporativa que a gente trabalha é focado em segurança, focado em velocidade, focado no que for melhor para a empresa, não é o uso doméstico igual é uma nuvem dessa, né? Ah, sim. Domesticamente funciona o Google Drive? Funciona. Se for para você guardar coisas particulares, Sim. uma foto, um trem Sim. assim, mas se for para trabalho, que é uma coisa que você não pode perder, Exato. porque eu imagino assim, se eu perder os meus arquivos de 20 anos de profissão, Sim. eu tô no sal, né? Pois é. E quanto isso não onerou para você? A gente está falando de uma nuvem que custa a partir de R$150 para uma empresa. Você acha caro? Eu já pago 200. Pois é. Troca esse trem pra mim amanhã. Não quero mais. O foco é a segurança. Então, as pessoas têm essa ideia de que tudo é caro. Não. Quanto dinheiro você não gastou no funcionário para fazer tudo aquilo que está ali? Ou o seu tempo ali para fazer tudo aquilo para você perder de uma hora para outra? Fora o suporte, né? Porque vamos supor, se eu tenho um problema no Google Drive, Você não meu fala. amigo, Não fala. até eu sair do robô pra conseguir falar com alguém que fala português,
Já levei alguns dias aí. A gente tem um atendimento de 2 minutos. Em 2 minutos você é atendido. Então não tem por que a pessoa não trocar esse negócio amanhã. Amanhã é pra ligar pra onde pra trocar? Pode ligar pra gente, vou deixar o contato. Deixa o contato. Fala aí o telefone. 999917770. Pode ligar lá, a gente vai dar uma atenção especial e com certeza vai melhorar o desempenho tanto de velocidade dos acessos, né, de arquivos, quanto da segurança. A segurança é o principal, tá? A gente trabalha com permissões, né? Então é bem diferente de trabalhar com compartilhamento. A partir do momento que eu compartilho o meu copo com você, se você quiser compartilhar com uma outra pessoa, você compartilha. Agora a permissão não, eu estou dando uma permissão só para você usar o copo. Então você não consegue gerar esse arquivo de uma outra forma ou fazer um outro Uma dúvida. Eu consigo usar, se eu tiver essa nuvem, eu consigo usar ela no meu telefone também? Consegue. Eu consigo acessar, jogar arquivo lá para dentro, abrir na hora, encaminhar? Falando um pouquinho do funcionamento dela, você consegue abrir pelo telefone, pelo navegador Chrome ou navegador que você utilizar, ou criar um drive também, igual seria um servidor mapeadinho lá, né? Como o pessoal está acostumado. Então tem essas 3 formas de uso, tá? Via web, você vai ter o seu usuário, vai ter o link, né, da nossa nuvem, tem o usuário, senha, vai entrar com as permissões dele, e lá ele vai ter todos os arquivos, ele pode editar os arquivos, ele salva automaticamente a cada alteração na nuvem, já no navegador. Então se ele apertou o Enter para fazer qualquer alteração no arquivo, já salva. Já está salvo lá na nuvem, no Drive, e já está no backup do servidor, então do outro servidor secundário. Então é uma coisa muito dinâmica, muito rápida. E você também tem planilhas colaborativas, links também, você pode criar o link, por exemplo. Eu estou lá, preciso que você preencha uma ficha que está no meu servidor e você não tem nenhum acesso ao meu servidor. Eu consigo gerar um link criptografado com senha para você fazer o acesso, o preenchimento e já me enviar isso assim de forma automática. O cliente vai preencher lá e está tudo preenchido, pronto. Já está dentro do seu servidor salvo. E eu consigo mexer num documento em tempo real juntamente com outra pessoa? Até 20 pessoas no mesmo documento. Nossa, muito bom. E eu consigo ter um atalho na minha área de trabalho para acessar com facilidade ou eu tenho que entrar no... Não, você tem um drive, né? Você vai ter uma pasta lá, dados servidor, por exemplo. Vai ter uma pasta lá que você vai estar com todos os seus arquivos do servidor lá em tempo real. O funcionamento em termos de velocidade, essas coisas, é a mesma coisa que o arquivo tivesse local. Às vezes até mais rápido do que o arquivo local. Né? Porque eu acho que isso daí faz toda a diferença, né? Faz. Porque, por exemplo, se eu tenho o Google Drive, eu tenho que entrar no meu e-mail, eu tenho que clicar no Drive, eu tenho que abrir o documento. Aí o que eu mudo lá não tá salvo lá no meu computador onde eu acesso fácil. Então isso também dá para fazer. Um atalho que eu mexo ali na minha área de trabalho. Sim, vai ser como se o arquivo estivesse dentro do seu computador. Você não vai sentir diferença nenhuma. Muito bom isso. Tá? Nenhuma. Nem de latência, porque o servidor está em São Paulo, então... É diferente você usar um AWS, um Google, porque o servidor não está aqui do lado, né? Ele está lá na Virgínia, está lá. A latência é muito grande, então você tem toda essa transmissão de dados. Então isso daí demanda na velocidade de funcionamento, né? Então o nosso é muito rápido, tá? E o site? Então, o site começamos não tem muito tempo, né? Abriu essas vendas para o consumidor final. A gente vem tentando aí colocar um leque muito grande, né, de produtos. Ele está começando a caminhar, né, por si só, graças a Deus, mas a gente ainda vende muito presencial, né, vende muito dentro das empresas ainda, mas o site é uma coisa que a gente está no projeto aí de começar a bombar bastante, vender bastante, colocar bastante cupom pro pessoal. Desconto! Isso aí. Pra galera do Conecta. Exato. Mas não vender só o preço, né? Vender, a venda que a gente pratica lá é uma venda técnica, né? Tudo que o cliente precisa, que ele entrar em contato com a gente vai direcionar o melhor produto, não o produto que a gente quer vender. Você tem orientação. Para que você quer? Quero para isso, então compra esse. Você faz isso comigo quando eu vou comprar computador. Exatamente. Não, esse aqui não, esse aqui é muito mais caro, você não precisa disso. Esse aqui o mediano tá bom para você. Isso a gente faz com todos os clientes nossos. Então, o VIP, então. Todos os atendimentos são VIP. São totalmente direcionados. Direcionado à sua necessidade e o que é melhor naquele momento no mercado, né? Então, às vezes a gente tem um custo-benefício que vale a pena. Às vezes a pessoa quer comprar uma coisa que não precisa e aí a gente consegue fazer uma economia muito grande, que a gente está falando exatamente de linha corporativa. Quando você vai montar um supermercado, são 10 checkouts, servidor,
É muita coisa. Então, você vai multiplicar pela essa quantidade de produtos, faz uma diferença enorme. Exatamente. Então, se você consegue direcionar o cliente para o produto correto, para o funcionamento dele, através do conhecimento, ele economiza muito dinheiro. Tanto na hora da compra, quanto futuramente, porque vai comprar coisa boa. Então, comprando coisa boa, a gente sabe que a durabilidade vai lá no alto, né? A Mais Informática não vende porcaria, não porque, vende. porque senão queima o filme e você não queima filme jamais, que eu sei disso. É isso aí. A gente não vende qualquer coisa porque é justamente focado muito na linha corporativa. Eu não posso parar a empresa. Como eu vou vender qualquer coisa para a empresa? Sim. Não tenho como vender qualquer coisa, porque não vai sobra parar. Para você vai também. sobrar para mim, né? E não só por isso, para você ter o rendimento da empresa. Então, tem que funcionar bem, né? Você não pode vender qualquer coisa. A gente sempre orienta, né? Faz essa consultoria com o cliente de tudo, tá? De tudo. Tem cliente que não vai se adaptar à nuvem, então a gente fala, ó, a nuvem não é para você agora. Tem cliente que a gente fala, não, tá na hora de nuvem. Então, tudo a gente direciona o cliente não pensando no nosso lucro ou no que a gente vai ganhar com isso. A gente direciona o que o cliente precisa, né? Se ele precisar mudar toda uma estrutura, a gente muda. Se não precisar, não vai mudar, entendeu? Então, é o serviço que a gente executa, é esse. Muito bom. Parabéns. Obrigado. E agora, só mudando de assunto pra gente finalizar. Você foi lá no jantar do Delira do Conecta. Fui lá. O que você achou? Me conta. Eu achei muito bom, muito divertido. A galera fala bem legal, você conhece muito empreendimento bacana também, que às vezes a gente não tem oportunidade de conhecer. Então, uma pessoa vai contando a sua história, a gente vai aprendendo e a gente vê também que a nossa história é muito semelhante, né? Todo mundo começou basicamente da mesma forma e todo mundo vai caminhando junto, né? Um network bem legal, achei bastante interessante e vou fazer o possível para tentar ir mais vezes, né? Porque eu tô lá na Serra, lá em Jacaraípe, você sabe que... só sei de uma coisa, se sua mulher mandar, você vai. Quem manda é ela. Ela vai falando, a gente vai indo. Não tem jeito. Beleza, Pedro, obrigada pela conversa, Sofia. Foi muito bom. Ficou alguma coisa que você queria falar que eu talvez não tenha perguntado? Não, tudo certo. A gente queria explicar um pouquinho para o cliente como a gente trabalha, era a ideia mesmo, né? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. Sim. Então, eu espero que o cliente possa ligar para a gente e ter o direcionamento que ele precisa. Então, a gente não vai fazer o atendimento focado no que a gente quer vender, o que a gente tem em estoque, ou se a gente tem nuvem, a gente quer vender nuvem, não é o atendimento que a gente presta. Tá? O cliente vem para uma consultoria, tá? De TI. Então, a gente vai direcionar e indicar o que ele precisa. Tá? A ideia sempre foi essa da empresa e até hoje está dando bem certo, graças a Deus. E espero que venha mais clientes ainda agora. Vai vir. É isso aí. Para finalizar, então, fala só o telefone e o site. Tá. O site é www.informaticamais.com e o telefone é o 999917770. Se quiser também, pode mandar um e-mail no comercial@informaticamais.com, que a gente vai fazer a cotação lá, faz faturamento no boleto para CNPJ, faz parceladinho, a gente negocia, sem problema, pode entrar em contato que é sucesso. Tem Instagram também? Tem Instagram também, @maisinformática. E agora vai ter vídeo nesse Instagram. Vai ter vídeo, até que enfim saiu, depois de quantos anos? 17 anos de empresa, agora vai ter um vídeo, graças a Deus. Você vai voltar no podcast? Vou voltar, já perdi o nervosismo agora. Beleza, então. Obrigada, valeu. Pedro, pela participação e até a próxima. Daqui a pouco tem mais podcast. Valeu.